Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia e bastante o livro, tá? Introdução, página número 15. Todos encontraram? Vamos lá. Stephanie, lê aí. Página 15. Só vou pedir para quem tiver com o livro fechado, tá? Introdução. Alto e bom som, tá? Introdução. Este livro apresentará um estudo de hermenêutica, que se define como a arte de interpretar e explicar textos. A hermenêutica é o quê? A arte de interpretar e Explicar textos. Aham. A palavra vem do grego, Hermeneu, isso. interpretar. A hermenêutica é uma ciência que todo pregador e ensinador da Bíblia deve conhecer. Os estudos dentro das áreas teológicas, sistemáticas, dogmáticas, práticas, contemporâneas e também o estudo da teologia exegética, que trata da reta interpretação das Sagradas Escrituras para o sentido que o autor quis atribuir ao texto sagrado. Amém. Muito bem. Tá. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar e explicar o texto. Renata, continua lendo aí. A hermenêutica faz parte da teologia exegética, que ensina as regras de interpretação das Escrituras e a maneira de aplicá-las de forma correta. A Bíblia não é um livro que pode ser tratado como qualquer outra obra literária. As Sagradas Escrituras são a palavra de Deus em forma escrita. Ela deve ser respeitada e ensinada dentro do intento do seu autor, o soberano Deus, que através dela comunica seus planos e preceitos para os homens. Muito bem. Vai para a próxima página, Clara. Fundamentos da hermenêutica bíblica. Bom, para a gente entender um pouquinho aí, para a gente fazer uma introdução, quando você vai formar um sermão para pregar, ou para ensinar, ou para extrair para a sua Bíblia, você precisa de pelo menos 3 coisas, tá? A primeira coisa seria a hermenêutica. Então nós já sabemos o que é hermenêutica. O que é hermenêutica? A arte de interpretar o texto, certo? Interpretar o texto. Para mim interpretar o texto, eu tenho que usar a hermenêutica. Mas nós precisamos de uma outra regra para que a gente possa ter um bom sermão, uma boa explicação. O que seria? A exegese. O que é a palavra? O que significa a palavra exegese? Bom, ex vem do grego, seria extrair, tá? Exegese é extrair para fora, colocar para fora. Então é você pegar aquela palavra e extrair daquela palavra o significado dela. Hoje eu e a Rose estava fazendo aqui uma exegese de uma palavra, né? Uma palavra. Bom, exegese. Então, se você não entender o texto, o que é aquele texto, contexto, época, não vai resolver você pregar. Concorda? Como que eu vou pregar, né? Estava lendo a passagem de Ciro, né? De Ciro. Como que eu vou pregar sobre Ciro se eu não conheço o contexto? Senaqueribe, se eu não conheço o contexto da época. Agora, exegese é extrair, é diferente de exegese, tá? Exegese é diferente. Exegese é de fora, de dentro para fora. Exegese é de fora para dentro. Tá? Exegese é você extrair do texto para a sua vida. Exegese é o que as pessoas estão fazendo aí, pegando dele para a Bíblia. Não pode ser de você para a Bíblia, é da Bíblia para você.
Tem muita gente fazendo exegese, e é um perigo. É um perigo. A exegese, então, é você entender o sentido daquela palavra. Para quê? Para que isso seja completo, você possa formar a sua pregação, o seu sermão, o seu ensino, precisa então, depois que você conhece o texto, sabe interpretar aquele texto, sabe o sentido daquelas palavras, e nós vamos entender depois como que a gente conhece o sentido dessa palavra, como que a gente interpreta o texto. Só isso aqui que vai ficar por uma aula específica, que é a homilética. O que é homilética? Quem já estudou? Isso, homilética é a arte de pregar, como eu prego aquilo que eu aprendi. A arte de pregar aquele texto. Ok? Deu para entender? Agora, uma das regras da hermenêutica que nós temos que entender é que a Bíblia explica a Bíblia. Como que eu explico a Bíblia? Ah, o fulano de tal me falou, mas ele falou dentro da Bíblia? Tudo bem, o fulano pode até falar, mas da onde ele tirou a base para ele dizer isso? De um livro histórico? Da Bíblia Sagrada? Porque a hermenêutica, nós vamos ver em muitos textos que a própria Bíblia explica a Bíblia, certo? Vamos quem pode ler 2 Pedro capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 e 21, quem pode ler? Quem achou? Quem achou, diga amém. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A Escritura não é de interpretação pessoal. Ou seja, eu não posso interpretar da minha maneira. Um livro qualquer que tem por aí, você interpreta do jeito que você quiser. Mas a Bíblia não é de interpretação pessoal. Você não pode interpretar do seu jeito. A Bíblia tem que interpretar a Bíblia. Já viu aquela... Capítulo 2, capítulo 1, versículo 20 e 21. Segunda Pedro. Você já viu aquela história assim, 1000 cabeças, 1000 sentenças, 1000 ideias, certo? Se você interpretar do seu jeito, pode gerar uma heresia. Se aquele jeito que você interpretou não estiver baseado na Bíblia. Amém? Agora, por que a Bíblia tem que interpretar a Bíblia? O próprio Pedro, abre em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18, quem pode ler? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18. O próprio Pedro, quando leu as cartas de Paulo, principalmente eu acho que quando ele leu Romanos e outro, olha o que Pedro chega a dizer do Paulão. Quem pode ler? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 18. Lá no finalzinho da Bíblia. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo nos escreveu. Ó, nosso amado irmão Paulo escreveu o quê? Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumou fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e os ignorantes em estado deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Tá bom. Então, quer dizer, há pontos na Bíblia que são difíceis. O próprio Pedro reconheceu isso. Rapaz, tem coisa que é difícil de entender. E aí os ignorantes fazem o quê? Eles deturpam isso. Não é que é difícil de entender, que Pedro não estava entendendo, mas ele falou, ó, rapaz, Paulo foi profundo, hein? Tem umas coisas aqui que é meio complicado, mas aí os ignorantes, por não entender, interpretam do jeito deles. Tem gente, irmãos, para ele não ficar para trás, até pastor, o membro pergunta, ele fala, eu não posso ficar sem responder essa. Ele vai lá e responde o que ele achar na mente dele. E é um problema isso, tá? É um problema. 2 Timóteo 2,15, quem pode ler? 2 Timóteo
2:15. Falei que hoje não ia ler a Bíblia, né? O que achou? Procura-se apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Por isso que quando alguém te perguntar, você tem que saber como responder, né? O que falar para ele? Não, você não pode ficar envergonhado. Todo bom obreiro que eu falo, não precisa ser presbítero, diácono, obreiro que faz a obra de Deus, ele tem que saber interpretar e não pode ficar envergonhado, tá? Bom, a palavra, a gente para frente agora, então a palavra hermenêutica não é usada só na Bíblia não, tá? A hermenêutica é usada também, por exemplo, na parte jurídica, existe a hermenêutica, tá? E tantas outras, pública, existe a hermenêutica. A palavra hermeneu, inclusive, vem de um deus chamado Hermes. Esse deus Hermes era o deus que ele era conhecido, Hermes, né, veio do grego, né? Da mitologia grega, né? E esse Hermes, ele era um porta-voz de Deus, segundo a mitologia, e era o deus do comércio e dos comerciantes, tá? É daí que vem a palavra, a origem da palavra hermenêutica. Vai aí na página 19 agora. Agora, por que estudar hermenêutica, irmãos? A pergunta aí que o livro está fazendo é: será que é necessário hoje estudar hermenêutica? Tem muita gente que antes dessa aula nem conhecia o que era a palavra hermenêutica. E tem muito crente hoje, sim ou não, que não sabe. Você pergunta para ele: o que é hermenêutica? É uma palavra que dá um nó na cabeça dele, né? Homilética, exegese e tantas outras palavras que a pessoa, soteriologia. Mas vamos ver aqui o que diz a página 19, a importância da hermenêutica. A importância da hermenêutica, então está em negrito aí. Esse estudo se faz necessário nos dias atuais em virtude das múltiplas interpretações das Escrituras. Você já viu uma pessoa interpretando a Escritura de um jeito, outra interpretando de outro? Sim ou não? Sim. Muitas vezes feita da vontade do propósito de quem? Dos falsos mestres, que distorcem os textos sagrados para a sua própria conveniência. Em virtude disso, a teologia da prosperidade mesmo faz isso. Ele distorce o verdadeiro sentido da Escritura. Para quê? Para poder dizer sobre a teologia da prosperidade, que você tem que ser rico para ser próspero. Se você não é rico, você não é próspero. Se não tiver dinheiro, não é próspero, e assim por diante, tá? Em virtude disso, há tantas religiões, seitas falsas, que fazem necessário um estudo diligente e correto da interpretação da Escritura. Eu acho que isso vem de duas maneiras. Bom, a Bíblia nunca deve ser tratada como um livro qualquer, pois é a palavra de Deus e como tal deve ser lida com todo respeito, reverência por parte do intérprete. Eu até digo que vou acrescentar algo a mais aqui, que a Bíblia deve ser lida com reverência, né, diz aí, com reverência, que mais? Respeito. E eu ponho mais uma coisa: oração. Irmãos, não leia a Bíblia sem orar, senão você não vai ter muito êxito. Antes de você orar, de você ler a Bíblia, ore, peça a Deus, porque ela é a palavra de Deus. É o único, como dizem por aí, é o único livro em que o autor está do lado de você, a hora que você está lendo ele. Ele está ao seu lado, né? Agora, como uma pessoa, a pergunta é: como uma pessoa imprudente e irreverente, que não tem uma mente espiritual e sensível às coisas de Deus, teria a possibilidade de desvendar as preciosas verdades ensinadas na Bíblia? Há certas disposições necessárias para um estudo correto das Sagradas Escrituras. Certamente a principal é ter um espírito reverente, inclinado para as coisas espirituais. A Bíblia adverte que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode recebê-las, porque se discernem espiritualmente. Lembra do Filipe e o Eunuco também? Ele sai correndo atrás, estava lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia nada. Falou: você entende o que você lê? Falou: como que eu vou entender se ninguém me explica? Então, hoje você precisa de duas coisas. Eu sempre costumo dizer aqui na aula: você precisa ter duas coisas: graça e conhecimento. Essas duas coisas têm que andar junto.
Se você só tiver graça e não tiver conhecimento, é fanatismo. Se você tiver conhecimento e não tiver graça, é formalismo. Graça e conhecimento. É como perguntaram para o sábado, sabe, qual que é mais importante? A asa direita, qual que é mais importante? A graça ou o conhecimento? Ele disse, qual asa do pássaro é mais importante? Da direita ou da esquerda? Por isso que Paulo disse, Pedro disse, né? Crescei na graça e no conhecimento. Então, o que é conhecimento? Você está adquirindo aqui hoje, mas não adianta nada sem graça. Sem graça é jejum e oração. Vai ler a Bíblia? Jejum e oração. Agora não adianta nada jejuar e orar. Ah, vou no monte, 21 dias de monte. Você vai pregar o que depois? Não teve Bíblia, não conheceu a Bíblia, não tem conhecimento. Também não vai conseguir nada, tá? Ok? Bom, vamos lá. Aí então o autor do livro aqui, Doris Lemos, ele vai colocar 5 problemas que nós encontramos ao interpretar a Bíblia, tá? Primeiro problema que está escrito aí, qual que é? A distância temporal. Qual que é o outro problema? Distância geográfica. Qual que é o terceiro problema? Distância cultural. Tá? Qual que é o quarto problema? Distância linguística. E o quinto problema? A diferença, né? A diferença literária. Vamos entender isso aqui, para a gente poder entender melhor. Bom, distância temporal. Moisés escreveu a Bíblia, começou a escrever a Torá há mais de 5.000 anos. Tem uma distância até hoje ou não? Tempo? Hã? Um pouquinho, né? Não muito, né? Não muito. Um pouquinho mais de 5.000 anos, não é muita coisa não, é? 5.000 anos é pouca coisa, né? Certo? Então, o primeiro problema aí é a distância. Passaram séculos, diz o texto aí, ó. Passaram séculos e, consequentemente, mudanças ocorreram. Muitas mudanças ocorreram. Nós vamos ver isso em alguns textos da Bíblia daqui a pouquinho. Exemplo. Naquele tempo de Jesus, era tudo terra, praticamente. Concorda? Tinha asfalto? Não. Tinha piso assim de cimento? Não. Tinha calçada? Igual a nossa? Não tinha. Então o que acontece? As pessoas andavam no deserto, aquela poeira, os pés quentes, o povo vinha suado. Tinha água em abundância como tem hoje? Hoje Israel, 65% dele é deserto, naquela época é muito mais. Então a água era um negócio raríssimo, tá? Então tinha chuveiro hoje que a gente pode ficar tomando banho, água, torneira? Não tinha. O que acontecia? As pessoas vinham com os pés quentes, empoeirados. Chegava na casa e ia tomar banho. Não tinha um chuveiro para você tomar banho. Como é que fazia então? Hã? Só lavava as mãos, os pés e só. Solamente solo. E aí que tá. Aí, veja bem, o que é parte dessa cultura, se a gente não entender a cultura? Quando alguém chegava na casa, cansado, e a família tinha lá 7, naquele tempo geralmente era assim, né? Morava todo mundo junto, 7, 8, 10, 12 pessoas dentro de uma casa. A pessoa mais humilde da casa, o criado mais humilde, ele pegava uma bacia e vinha. Imagina você vindo num deserto escaldante, os pés queimando, e alguém chega com uma bacia de água gelada nos seus pés. Que coisa gostosa, né? Hã? E ele lavava os pés da pessoa, e ele lavava as mãos também, para poder se alimentar. E quando não, ungiam a cabeça com óleo, certo? Passava um óleo sobre a cabeça. Aí ele estava cheiroso, com as mãos e com os pés limpos. Olha que coisa boa. Aí, né? aí o óleo fica legal. Fica. Bom, aí o que Jesus faz na Santa Ceia? Ele pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele lavou de Pedro, João, Tiago, André, estava tudo bem. Mas quando ele chega para lavar os pés de Pedro, por que Pedro diz, não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés?
Os outros não reclamaram. Agora, por quê? Tem um porquê. Porque era Pedro Cultural. Era Pedro que era para lavar, não era? Então, porque Pedro estava sentado no local, segundo a tradição judaica, e José vai dizer isso, no local do criado humilde. Ele estava sentado no lugar daquele que faria esse serviço. Aí Jesus viu que ele não fez, eu vou fazer. Já que ele não quer fazer, eu faço. Era o trabalho de Jesus? Não. Aí quando ele vai lavar, os outros não falaram nada. Ele falou, não, senhor, eu não vou deixar o senhor lavar meus pés. Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro falou, então lava a cabeça, o pé, lava tudo. Não, o resto já está limpo. Só precisa lavar aquilo que precisa ser lavado. Agora, eu posso pegar esse texto e fazer uma doutrina dele? Porque Jesus disse, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Aí as pessoas pegam um texto isolado e falam, não, sim, então tem que lavar os pés. E se não lavar, eu vou para o inferno. Não é assim? Aí chegam na Santa Ceia, vão lá, lavam os pés. Mas para que Jesus falou? Aquilo que está limpo não precisa ser lavado. Não foi isso que ele falou? Você vai para a Santa Ceia com o pé sujo? Você vai tomar banho, né, pelo amor de Deus. Hã? Não, se alguém for, até compensa lavar. Certo? Mas quem vai para a Santa Ceia com o pé sujo? Então Jesus estava dizendo assim, não é isso que eu quero ensinar para você, Pedro, porque o que está limpo não precisa ser lavado, mas o que eu estou querendo ensinar para você, seja humilde. Seja humilde. Ele, sendo Deus, se fez servo. Pedro entendeu o que Jesus estava falando, é que faça como eu fiz, faça como eu fiz, ajudem uns aos outros. Jesus estava querendo dizer que a água limpa, que a água purifica, que a água regenera. Jesus estava falando da necessidade de você servir ao outro, era isso que ele queria ensinar. Sabe que ele estava ensinando a lavar o pé? Os outros já sabiam lavar o pé, certo? Deus estava falando ali do amor que você deve ter pelo seu irmão, daquele que está necessitado, daquele que precisa, tá? A obrigação de servir. Tem até um adágio popular, né? Quem não vive para servir, Não serve para não viver. serve para viver, tá? Ali ele está falando da limpeza da alma. Deus estava lavando a alma de Pedro, estava colocando humildade na alma de Pedro. Faltava humildade, faltava ou não faltava? Faltava, ok? Bom, então aí nós vemos o problema da distância temporal, que você precisa entender que a distância geográfica também, geográfica. E a distância geográfica, quem vai a Israel, por isso quem vai a Israel, ele esclarece muitas coisas na mente dele. Quando Jesus fala de mar, né? Aqui ó, aí na distância geográfica vai dizer, abre aí. Ó, geográfica vai dizer assim, ó. No final aí, ó, antes de chegar na distância cultural, um pouquinho no final. A Bíblia descreve como cenário de algumas experiências que Jesus contou, experiências de Jesus com seus seguidores, andando junto ao mar da Galileia. No entanto, nem sempre essas descrições correspondem à ideia que temos de oceano. O referido mar da Galileia, na verdade, era um lago. Aqui, ó, não era um mar, um lago grande. Ele era tão grande que o povo chamava de mar, certo? Eu já falei isso em aula de geografia. Lago de Genezaré, mar da Galileia, lago de Tiberíades, é todo o mesmo lago, tá? Mar da Galileia, por quê? Ficava aqui. A Galileia ficava aqui, então era Mar da Galileia. Mar Morto. Mar Morto está para baixo. Então, mas ele também considera um lago grande. É um lago, isso. Na verdade não é um mar também, é um lago, né? Mar só existe três, né? Na verdade. Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Vamos lá. Bom, aqui era a região de Tiberíades. Então aqui era o lago de Tiberíades. Aqui era Galileia, Mar da Galileia. Então o que acontece? Aí Genezaré ficava desse lado, então era o lago de Genezaré, mas era o mesmo lago.